93, seu bando de paruara. Eu sou Paulo de Loyola, um mago ranzinza. E hoje vamos falar de um sujeito que, dependendo de quem você pergunta, foi um pervertido satânico, um profeta iluminado, um gênio incompreendido ou só um velho safado drogado mesmo. Spoiler, era tudo isso ao mesmo tempo. Só que nenhuma dessas versões sozinhas presta para nada. Hoje o assunto é Aleister Crowley. Ou melhor, hoje o assunto é como separar Aleister Crowley, o homem, de Telemann, o sistema. Mas olha, hoje não é dia de explicar Telemann, para isso já tem um vídeo inteiro aqui no canal. Se você ainda não viu, tá aqui no card e na descrição do vídeo. Vai lá assistir depois. Hoje eu quero fazer outra coisa. Eu vou dissecar o homem que escreveu tudo isso. Eu vou fazer isso sem cair nas armadilhas de sempre. Porque olha só como funciona o jogo. Historicamente, de um lado, você tem o tabloide britânico John Bull, que em 1923 cunhou Crowley como o homem mais perverso do mundo e jogou ele para o público como munição de pânico satânico. Prostituição, drogas, sacrifício de gato, essa besteira toda. Do outro lado, você tem as ordens esotéricas e, a partir dos anos 60, a contracultura, tratando o gajo como um avatar infalível, um mártir da liberdade, quase que um santo de estampa de camiseta. Na real, são duas leituras preguiçosas e muito erradas. As duas fabricam um Crowley de mentirinha. Uma para odiar, a outra para idolatrar. E nenhuma das duas chega nem perto da complexidade real do sujeito. Então, para falar menos bobagem, vamos separar a figura biográfica de Edward Alexander Crowley da arquitetura filosófica e religiosa que ele deixou, que é Telemann. E aí, ô Paruara, tá gostando aqui no canal? Mas que beleza, né? Então dá uma forcinha pro Ranzinza, pomba. Mas como é que eu posso ajudar? Calma, eu explico. Primeiro, deixa aí o teu like e compartilha o vídeo, porque aí o YouTube vai entender que o canal vale a pena e divulga pra mais gente. Você também pode deixar um comentário, faz uma pergunta, me corrige quando eu falar besteira, só não vale xingar, ok? Aliás, aproveita para se inscrever e ativar o raio do sininho, aí você não perde nenhum vídeo novo. Mas o melhor, vem ser membro do clube do canal. Pela merreca de R$ 11,90 por mês, você vira um Paruara oficial e ganha selinho de fidelidade, seu nome aparece no canal e nos vídeos, tem prioridade nos comentários, tem acesso à videoteca Ranzinza, tem uma penca de vídeos exclusivos para membros. Ou por R$ 27,90 pode ser um Paruara Plus, com tudo aquilo e mais. Acesso ao grupo VIP no WhatsApp, acesso direto às lives e à videoteca Ranzinza Plus. Fora o que, os membros recebem os vídeos aqui por inteiro, sem edição, já na terça-feira. Se der, manda uma merreca aqui pelo Pix, né? Sempre ajuda a pagar os boletos. E se for comprar qualquer bagulho na Amazon, usa aqui o meu link de afiliado que eu ganho lá uns trocados. Valeu então, gente! E volta pro vídeo. Estudar Crowley é um parto historiográfico. O pesquisador italiano Marco Pazzi mostrou que por décadas quem escreveu sobre Crowley ou foi biógrafo sensacionalista, tipo John Simons, ou um discípulo devoto, tipo Kenneth Grant. Ou seja, ou o cara queria te vender escândalo ou já tinha um incenso aceso. E o motivo disso é que o próprio Crowley foi o arquiteto da própria hagiografia e da própria difamação, ao mesmo tempo, com as próprias mãos. Ele tinha um humor ácido, gostava de chocar a moral burguesa só porque sim, e parecia só saber se comunicar por hipérboles, metáforas provocativos e ironia pesada. Se você lê Crowley ao pé da letra, sem entender que boa parte daquilo é performance literária, vai concluir que sacrificava criança no café da manhã, almoçava levitando e jantava sangue de virgem.
Os detratores dele fizeram exatamente essa leitura burra e literal. E olha, eu entendo a tentação. É mais fácil ler Eu sou a besta do Apocalipse como confissão de culto satânico do que como ironia calculada. Só que é fácil não quer dizer certo. Historiografia séria do esoterismo ocidental, que ganhou corpo como gente como Favre e depois Hanegraaff, pede uma abordagem que os acadêmicos chamam de emic-etique, traduzindo do academicês para o português de boteco. Emic é quando você lê o texto de dentro, levando a sério o que o autor quis dizer dentro do próprio sistema dele. Já etique é, ao mesmo tempo que você faz isso, aplicar ferramentas críticas de fora, da história, da filologia, da sociologia, não importa, mas sem literalizar ou engolir tudo o que o autor diz como verdade, porém também sem descartar o impacto social e psicológico real que o texto causa. Ou seja, não importa se Iowas existe ou não. O que importa é que um monte de gente organizou a vida em cima da ideia de que ele existe. Só isso já é suficiente para trazer valor ao livro da lei. Para entender Crowley, você tem que entender o forno onde ele foi assado, que era a Inglaterra vitoriana no fim do século XIX. Esse período estava vivendo uma crise da identidade, e uma daquelas, tá? Era darwinismo, tinha geologia moderna, estava acontecendo uma revolução industrial, sufragismo, a crítica bíblica alemã, tudo isso junto estava martelando a autoridade teológica do cristianismo institucional, feito quem bate carne para fazer bife à milanesa. E o Max Weber tem um nome muito bonitinho para isso: desencantamento do mundo. Conforme a ciência vai avançando, o mistério vai recuando. Só que tem um detalhe engraçado aí. Você gosta desse mundo desencantado? Olha, eu aposto no meu altar que não. Eu também não gosto. Ninguém gosta. Então, na contramão dessa racionalização toda, surgiu um reencantamento paralelo. Espiritismo, a teosofia da Blavatsky, todo aquele renascimento do ocultismo hermético. É basicamente a era vitoriana tendo uma crise de fé em público e compensando com um monte de magia em privado. Acaba que o Crowley foi o filho perfeito desse Zeitgeist. Ele bebeu daquela confiança inabalável no método científico que rolava por ali e aplicou isso na experiência mística. A obra dele é uma solução para aquela briga vitoriana entre fé e razão. Só que ele não escolheu um lado. Ele fundiu os dois numa prática empírica do sagrado. Agora, foram 4 os ingredientes que formaram esse sujeito. O primeiro deles é a matriz religiosa. Edward Alexander Crowley nasceu em 1875, herdeiro de uma fortuna de uma família cervejeira. Os pais eram da Irmandade de Plymouth, e não da ala light, tá? Era da facção mais radical, os Exclusive Brethren, uma seita calvinista, literalista bíblica até o talo e obcecada com o fim do mundo. Segundo Netby, essa gente enxergava o mundo como podre e pecaminoso. Agora, imagina crescer numa família assim. Era terror do inferno o tempo todo, uma vigilância constante. Cada prazer conhecido pela humanidade era uma armadilha de 7 peles querendo tua alma. Quando o pai, que ele idolatrava, morreu, ele tinha uns 11 anos, o menino ficou ali nas mãos da mãe e dos tios, que ele considerava medíocres e hipócritas. E aí a mãe, por causa da rebeldia do filho, chamou o jovem Edward de a besta. Crowley, em vez de se encolher em pânico, vestiu o título, abraçou ali a besta. Se o inferno da mãe tinha um nome para ele, ótimo! Ele ia usar esse nome com orgulho. O segundo foi a matriz cultural. Quando Crowley entrou em Cambridge, ele caiu de boca no movimento decadentista, que era um movimento que valorizava o esteticismo, a sexualidade marginal e a transgressão moral como um caminho para a elevação artística.
era essencialmente a arte como um dedo médio para a hipocrisia vitoriana. E o jovem Crowley se entupiu de Baudelaire, de Swinburne, de Oscar Wilde, e foi aí que ele começou a escrever poesia erótica e mística. O terceiro ponto, a matriz intelectual. Agora, gente, Crowley não era um místico ingênuo de jeito nenhum. Ele leu O Ramo de Ouro de Fraser, leu traduções de textos orientais de Miller e Burton e desenvolveu um ceticismo robusto que ele carregou até para dentro da ordem mágica que ele fundou, a Astro Argento, com o lema O Método da Ciência, o Objetivo da Religião. E ele foi para a Ásia, onde teve contato direto ali com o yoga, budismo, e foi estudando aquilo tudo com um rigor quase que antropológico. Percebem que o Crowley agia quase como um cientista disfarçado de místico? Sobrou o quarto ponto, que é a matriz esotérica propriamente dita. A leitura de A Nuvem sobre o Santuário, de Echterhausen, e dos escritos de White plantou no Crowley a ideia de uma igreja oculta, uma fraternidade secreta de adeptos iluminados guiando a humanidade por trás das cortinas, que eram chamados mestres secretos. E foi essa a ideia que capturou a imaginação do Crowley e empurrou ele para dentro de uma prática efetiva do ocultismo. Em 1898, Crowley entrou na Ordem Hermética da Aurora Dourada, a Golden Dawn. Para quem não sabe, essa foi a mais importante organização ocultista do século XIX, inclusive influenciando até hoje. O Crowley ele foi subindo rápido nos graus da ordem, ali debaixo da asa do próprio MacGregor Matters. Mas em 1900, a ordem simplesmente explodiu. Briga de ego, rebelião interna, escândalo daqui, escândalo dali. Sociologicamente falando, isso é uma aula grátis sobre a fragilidade de organizações que se sustentam em hierarquias carismáticas. Funciona que é uma beleza enquanto todo mundo concorda com quem manda. Mas, no primeiro atrito sério de egos, a coisa toda vem abaixo. Para Crowley, esse colapso provou que as velhas formas de iniciação estavam mortas. E foi nesse vazio, essa falência institucional, que ele acabou indo buscar uma revelação pessoal, uma revelação direta, sem intermediários. Isso tudo foi o combustível que estava faltando para ele desenvolver o próprio sistema. E aí a gente chega na parte boa. Porque entender Telema como sistema é uma coisa, mas entender por que este homem específico produziu este sistema específico já é outra. E aqui eu preciso deixar claro uma coisa, antes que algum candango decida me processar por difamação póstuma. Eu não estou aqui para diagnosticar defunto, nem para dizer, ele era só um doido, esquece tudo. O objetivo aqui é entender como os mecanismos de defesa da psique dele viraram um baita motor de criação filosófica. A mente do Crowley foi, ao mesmo tempo, o laboratório mais fértil e o abismo mais perigoso que ele encontrou. Lembra daquele menino criado por um grupo de fanáticos e que perdeu o pai idolatrado? Na leitura lacaniana, essa morte representa uma crise do que se chama nome do pai. A função simbólica que impõe a lei organiza o desejo e insere ali o sujeito na ordem cultural. E sim, quem conhece Telema já reconheceu aí a ideia do eu de Osíris. Sem essa função simbólica para mediar o mundo, o Crowley ficou entregue a gente que ele desprezava. A religião virava um instrumento de castração psicológica nas mãos da mãe dele. E aí vem o argumento, a besta. Quando a mãe rotula ele assim, a psicanálise freudiana descreve dois mecanismos de defesa acontecendo ao mesmo tempo: a formação reativa e a identificação com o agressor. Para sobreviver à culpa e à pressão psicológica que o ambiente jogava nele, o Crowley simplesmente inverteu a polaridade moral do próprio universo. Se o Deus da mãe dele era tirania e ignorância, então liberdade e ciência seriam coisa do diabo. Ele vestiu o monstro que a mãe mais temia e neutralizou o poder dela sobre ele. E com isso,
transformou maldição em coroa. Na leitura junguiana, a coisa fica ainda melhor. O Jung falava da sombra, aquele repositório inconsciente de tudo que a sociedade reprime. Desejo sexual, instinto, traços de personalidade que a gente não consegue aceitar, tudo isso. O vitoriano médio projetava a sombra dele nos outros, no criminoso, no estrangeiro, no marginalizado. Já o Crowley decidiu pelo contrário. Ele queria vivenciar a própria sombra de forma consciente, através de magia sexual, de drogas e pela transgressão de um tabu atrás do outro. O problema é o que o Jung chamava de inflação do ego ou possessão arquetípica. Quando um ego humano bate de frente com os conteúdos do inconsciente coletivo, chamados arquétipos, ele corre o risco de se identificar com eles em vez de só canalizar. E foi meio que isso que aconteceu. O Crowley não conseguiu segurar a onda entre o ser humano e as forças cósmicas que ele estava acessando. Em vez de canalizar o arquétipo do profeta, ele foi engolido por ele. Passou a acreditar literalmente que era ele a encarnação do Logos cósmico. E isso, cacete, é receita clássica para perder o pé na realidade. Para lidar com essa psique rachada, o Crowley construiu uma verdadeira engenharia de personas. Ele assassinou simbolicamente o Edward Alexander, a criança vulnerável e ferida, e foi trocando de máscara conforme a necessidade. Alistair foi a primeira, a variação poética de Alexander para forjar uma identidade estética, longe do puritanismo de casa. Perdurabo, aquele que perdura até o fim, foi o mote dele na Golden Dawn, aquele ego resiliente, o asceta disposto a suportar qualquer sofrimento para chegar na iluminação. Baphomet foi o nome dele como líder da OTO, o andrógeno, a superação dos binarismos vitorianos, o mago sexual fundindo masculino e feminino. E Tom Megatherium, a grande besta, foi a persona final e mais intensa, a identificação total com o arquétipo do destruidor de mundos. Como Therium, ele se blindava de qualquer crítica humana, porque as ações dele não eram mais de um homem falho, eram, segundo ele, a manifestação inquestionável de uma vontade cósmica. Em suma, gente, Magic para Crowley não era só um sistema metafísico, era o que Foucault chamaria de tecnologia do eu, um conjunto de práticas que a pessoa exerce sobre si mesma para transformar o próprio modo de ser. E era também um mecanismo de sobrevivência de uma mente traumatizada, juntando os próprios caquinhos para transformar a dor da rejeição infantil numa teologia inteira, onde ele, o rejeitado, sentaria no trono do universo. Muitas vezes a revolta contra uma família religiosa vira ateísmo. Não foi o caso do Crowley. No caso dele, a coisa deu numa nova religião. Ele trocou a teologia do pecado original pela teologia da vontade. Mas repara, a necessidade de validação espiritual continuou ali. Ao reivindicar contato com os mestres secretos e a recepção de textos revelados, ele produziu a mesma estrutura de autoridade profética que criticava no cristianismo, mas com uma forma invertida. Ele trocou o conteúdo, mas manteve a arquitetura. E aqui tem um detalhe que quase ninguém repara. Os Plymouth Brethren eram dispensacionalistas, ou seja, dividiam a história humana em eras chamadas dispensações, cada uma com uma aliança diferente com Deus, culminando no Apocalipse e no juízo final. Crowley pegou essa ideia inteira, a de que a história tem um sentido e um fim, e transplantou para a doutrina dos eons. Onde os Brethren viam o fim do mundo cristão, Crowley via o eon de Osíris. A estrutura narrativa é idêntica, só trocaram os autores e os valores morais. Aquele menino que cresceu ouvindo sermão sobre Apocalipse cristão, cresceu e escreveu o seu próprio Apocalipse, só que com outro elenco. Teologicamente, ele era o que se chama de antinomiano radical, porque ele acreditava que quem alcançou um determinado estado de graça estaria isento das leis morais comuns. Ele não jogou fora os conceitos de pecado e rejeição, mas redefiniu os dois.
Pecado telêmico é traição da própria natureza, é agir contra a verdadeira vontade. Já a redenção não veio de um sacrifício de um salvador externo, mas de um autoconhecimento vigoroso. Só que, mesmo com tudo isso, a necessidade de ritual e sacralidade não sumiu. Ela foi redefinida. Por exemplo, ele criou a missa gnóstica, que é ao mesmo tempo uma subversão e uma homenagem à missa ortodoxa cristã, onde o cristianismo consagra pão e vinho como corpo e sangue de um Cristo sacrificado. O Crowley consagra na taça de Babylon como uma operação de magia sexual. Usando o conceito do Berger, ele precisava destruir a abóbora sagrada do cristianismo vitoriano, mas para não cair no niilismo puro, ele construiu outra abóbora sagrada, com os tijolos da infância dele. Ele não tentou simplesmente fugir da religião. Ele pegou a religião, virou de ponta cabeça e se colocou como papa. O Crowley, ele não foi só mais um continuador do ocultismo do século XIX. Ele criou uma ruptura, tentando ali fundir o positivismo científico da época com a experiência mística. Ele deu um nome para isso, iluminismo científico. Na prática, isso significava submeter a experiência espiritual ao rigor do empirismo científico. Não bastava você ficar tendo visão, ouvindo coisas, tendo sensações legais. Tinha que anotar condição atmosférica, dieta, estado fisiológico, consumir alguma coisa, qual foi a dosagem e o quê. Se um discípulo dizia ter falado com um anjo, o Crowley exigia que o cara provasse, fosse por gematria, análise simbólica, não importa. Ele estava há décadas com isso, antes de qualquer um, tirando magia do campo da crença. Na introdução dele para o livro Goetia, por exemplo, ele diz que não importa se o tal do demônio existe ou não existe. A única coisa que importava era se o ritual produzia resultado mensurável ou não. E até aqui está maravilhoso, nós temos um excelente sistema aplicável. O problema é que aí entra o outro Crowley. O mesmo homem que exigia ceticismo absoluto dos alunos parecia incapaz de aplicar esse mesmo ceticismo nas suas próprias fantasias de grandeza. Por exemplo, rompido ali com a Golden Dawn e com Matters, ele ficou sem uma linhagem, sem uma legitimidade tradicional. E foi resolver isso criando o conceito de memória mágica, a capacidade de lembrar vidas passadas via meditação profunda. E repara bem a seleção de vidas passadas que ele escolheu, porque isso entrega muito. Ele não disse que foi um camponês nem um mongezinho qualquer. Ele foi o sacerdote egípcio lá da Estela da Revelação. Ele foi o mago renascentista Edward Kelly. Ele foi o Papa Alexandre VI e, a cereja do bolo, ele foi o ocultista francês Eliphas Lévy, que por acaso morreu exatamente no ano que o Crowley nasceu. Essa necessidade de se colocar ali no topo de uma linhagem cósmica denuncia o que parece ser uma baita insegurança debaixo de toda aquela bravata que o Crowley tinha. E tem mais. Quando os experimentos mágicos davam errado, ele raramente culpava o método. Ao invés disso, ele ficava inventando umas justificativas paranoicas. Era ataque psíquico de loja negra, ou então uma traição de um ex-discípulo, qualquer coisa assim valia. O iluminismo científico era brilhante no processo, só que os resultados desse processo acabavam sempre passando pelo filtro de um ego inflado e narcisista, antes de virarem conclusão. O Crowley deu ao mundo uma das mais sofisticadas metodologias que se conhece para explorar o irracional. Só que, infelizmente, ao mesmo tempo, ele foi devorado várias e várias vezes pelos próprios monstros que essa metodologia soltou na jaula. Sociologicamente falando, Crowley tinha o que Max Weber chama de autoridade carismática, que são lideranças que não se baseiam em costumes nem em regras institucionais. Elas se baseiam na devoção afetiva dos seguidores,
uma devoção por qualidades extraordinárias, quase sobre-humanas, que o líder parece possuir. O Crowley, ele ficava atraindo intelectuais, artistas, herdeiros ricos, toda gente desse tipo, como com uma erudição enorme, um humor corrosivo e uma promessa de romper com aquela moral vitoriana que esse pessoal estava de saco cheio. O problema, como o próprio Weber já avisava, é que a dominação carismática é instável por natureza. Ela exige que o líder fique ali provando a sua excepcionalidade o tempo inteiro. Precisa de um milagre atrás do outro. Então, para manter aquele grupinho dele fascinado, o Crowley precisava ficar performando transgressão constantemente. Rituais tinham que ser cada vez mais extremos, as viagens cada vez mais exóticas, drogas cada vez mais pesadas e os escândalos cada vez maiores. Só que quando a rotina do dia a dia se impunha, essa estrutura carismática acabava desmoronando. No nível individual, os relacionamentos dele exibiam traços clássicos do que a psicologia chama de tríade sombria: narcisismo, maquiavelismo e sociopatia funcional. Ele não estava atrás de parceiros recíprocos. Ele buscava suprimento narcísico, atenção, adoração, energia mágica e, na boa, financiamento ali para aquela vida extravagante que ele adorava. Ele era craque em farejar a fratura psicológica de quem estava por perto. E, com o pretexto de destruir o ego mundano do discípulo com um treinamento mágico, ele ficava ali aplicando técnicas de terror psicológico e isolamento social. Um caso bem documentado é o do Victor Neuburg. Na invocação do demônio Corazon, lá no deserto da Argélia, em 1909, o Crowley submeteu Neuburg a um estresse físico extremo, um baita terror psicológico e a submissão sexual. O Neuburg saiu dessa história toda psicologicamente arrasado. Para o Crowley, o experimento foi um sucesso enorme. E ele escreve isso no diário como quem anota o resultado do jogo do bicho no caderninho. Empatia, para o Crowley naquele momento, era considerado uma fraqueza do velho Eon. E tem a parte mais triste disso tudo. Ele usava a própria teologia para justificar abuso. Isso tem um nome na sociologia da religião contemporânea. Chama-se abuso espiritual. Quando ele exigia a ruína financeira de um discípulo ou a submissão física de uma parceira, ele não fazia isso em nome do próprio desejo, o que seria pelo menos honesto. Mas ele dizia que era em nome da verdadeira vontade da pessoa, ou então de ordens dos mestres secretos. O Crowley transformava a exploração em um imperativo cósmico. Se um discípulo excitasse em entregar dinheiro para ele, o Crowley ficava ali acusando o pobre coitado de estar preso às ilusões materiais do ego. E quando as parceiras dele desmoronavam, ele simplesmente descartava elas sem mais nem menos. E isso vinha com uma cláusula de infalibilidade embutida. Quando a magia funcionava, o mérito era do Crowley. Mas quando falhava, a culpa era do discípulo. E olha, esse é o ponto onde a desconstrução das hierarquias religiosas tradicionais mostra a cara feia. Sem um freio institucional, a busca por uma liberdade absoluta, conduzida por um líder carismático, mas muito facilmente vai degenerar num autoritarismo relacional completo. Do ponto de vista antropológico, o pesquisador Emanuel Ramalho descreve que o Crowley fez uma fusão entre a ars erótica, a tradição oriental, tipo Tantra, onde a verdade se extrai do próprio prazer, e a scientia sexualis, aquela tradição ocidental de registro, de catalogação para chegar a essa verdade. O Crowley exigia que cada ato de magia sexual fosse anotado em detalhe nos diários mágicos, parceiros, posições, fluidos, intenções, resultados. O orgasmo ali era teorizado como um instante de vazio mental, bem parecido com o samadhi budista, em que a verdadeira vontade podia ser impressa no subconsciente. Se você olhar ali com cuidado, vai ver que isso é um sistema altamente funcional e cuidadoso, mas
não necessariamente funciona sempre. O ápice e o colapso dessa experimentação toda foi a Abadia de Telema, fundada em Cefalù, na Sicília, em 1920, que foi ali inspirada no livro Garganto e Pantagruel, do Rabelais, cujo lema, aliás, também era Faz o que tu queres. A ideia era criar uma comunidade utópica e um centro de treinamento mágico. Essa era a ideia. Mas a realidade acabou sendo, infelizmente, outra história. O Crowley, que já tinha queimado toda a herança dele, impôs aos seguidores um estado de miséria financeira completa, condições sanitárias precárias e um uso crescente de drogas. O experimento em Cefalù desabou de vez em 1923, com a morte de Raoul Loveday. Aqueles tabloides da época adoravam dizer que o Loveday morreu bebendo sangue de gato em ritual satânico. Um monte de bobagens desse tipo. Mas a verdade é que a causa da morte foi enterite infecciosa, porque ele tinha bebido água contaminada de um riacho local. Aliás, água que, pelos registros, Crowley já suspeitava estar poluída e teria avisado aos outros para não consumir. Beleza? Isso tira da mesa a acusação de um ritual de assassinato ritualístico maluco, mas ainda mostra a negligência estrutural grave daquele lugar. O resultado foi a expulsão de todo mundo ali da Itália por ordem direta de Mussolini. Ele conseguiu ser expulso da Itália por decreto pessoal do ditador fascista. Eu diria até que isso é um ponto positivo. Um axioma central de Telema é que todo homem e toda mulher é uma estrela, declarando uma igualdade radical onde cada indivíduo tem órbita própria, sem nenhum intermediário necessário entre a pessoa e o divino. Bonito no papel. Só que a produção textual do Crowley, tirando os textos considerados inspirados, chamados classe A, está contaminadíssima pelo zeitgeist vitoriano. Tem darwinismo social, imperialismo, uma leitura rasa do Übermensch do Nietzsche e por aí vai. Ele dividia a humanidade em reis, aqueles que despertaram para a verdadeira vontade, e escravos, a massa submissa. O Crowley desprezava a democracia, sufrágio universal, movimentos de massa. Para ele, tudo isso era nivelamento por baixo. E como se não fosse bastante, em vários textos a gente vê misoginia, antissemitismo e racismo explícito. Mas, gente, o que é tudo isso? Sem passar pano, todas essas ideias são a marca da classe e da época a que Crowley pertencia, mesmo quando batem de frente com a própria proposta libertadora do Nouveau. Le Crowley, hoje, exige separar de uma maneira cirúrgica onde termina a revelação mística e onde começa o preconceito de um homem inglês nascido em berço de ouro no começo do século XX. E essa mesma tensão aparece até no comportamento pessoal dele, principalmente com mulheres. Na teologia telêmica, o feminino sagrado ocupa um lugar de supremacia, que é inédito para o ocultismo da época, com a figura da mulher escarlate, que é inspirada na prostituta da Babilônia do Apocalipse, mas ressignificada como arquétipo da mulher emancipada e sexualmente livre. A pesquisadora Manou Renenborg White estudou Leah Hersing, a mais famosa das mulheres escarlates, e usa o conceito de autoridade proximal. A Hersing não era uma vítima passiva. Ela atuava como oráculo, ela oficiava rituais complexos, ela inspirava textos fundamentais e ela administrava aquela bagaça toda. Para sermos honestos, o Crowley abriu um espaço de agência feminina impensável na sociedade da época, e isso é outro ponto para ele. O paradoxo aqui é que na prática do dia a dia, a dinâmica ficava narcisista e vampírica. Ele exigia submissão total à vontade dele,
que ele apresentava como se fosse a vontade do universo. E quando essas mulheres, Rosa Ditt Kelley, Mary Dest, a própria Lia Hersey, quando elas entravam em colapso mental, alcoolismo ou mesmo ruína financeira, ele, pura e simplesmente, colocava elas de lado, mandava se catarem, sempre culpando uma suposta fraqueza delas, nunca as suas próprias ações. Era um padrão de codependência destrutiva, onde a doutrina da liberdade individual virava um escudo para o Crowley se eximir de qualquer responsabilidade pelos danos colaterais que ele causava. E ele fazia isso contra as mesmas mulheres que ele elevava, em teoria, ao status de deusas e que ele lutava, em teoria, para serem livres e independentes. Quando Crowley morreu em 47, ali numa pensãozinha em Hastings, aos 72 anos, ele era um homem falido, viciado em heroína e, na boa, esquecido por quase todo mundo, exceto como nota de rodapé em jornal de escândalo e alguns poucos discípulos. Só que aí, a história dele faz uma curva totalmente inesperada. Ele volta a aparecer bem no epicentro da revolução contracultural dos anos 60. Naquela sopa de movimento hippie, underground artístico, vanguarda musical, todo mundo ali caçando referência de ruptura contra a moral judaico-cristã, contra capitalismo industrial, contra estética burguesa, essa coisa toda. E aí tinha o Crowley, com a sua bandeira de liberdade sexual, droga como expansão da consciência e rebeldia anti-autoritária. Exatamente o que a turma queria. Ele era o ícone perfeito para isso. Estava prontinho para usar, era só adicionar água. O problema é que, como aponta o Gary Lachman, essa apropriação nasceu do que a teoria da recepção chamaria de hermenêutica do mal-entendido. A contracultura pegou "faz o que tu queres, será o todo da lei" e leu como "faz aí o que der na telha, não tem grilo não". É uma leitura hedonista e libertária, ok, mas é rasa e ignora completamente o rigor, a disciplina e o autoconhecimento que Telema exige para alcançar mesmo a verdadeira vontade. Ou seja, o cara que exigia diário mágico detalhado e teste de gematria virou desculpa de festa estranha com gente esquisita. Mas, mesmo com essa distorção toda, o impacto de Crowley na cultura de massa foi imenso. Ele está na capa de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. O cineasta Kenneth Anger usou simbologia telêmica em filme de vanguarda. Jimmy Page, Led Zeppelin, virou colecionador compulsivo. Chegou a comprar a antiga casa do Crowley na Escócia, Boleskine House. David Bowie cita ele em Quicksand. E quem nunca ouviu Mr. Crowley do Ozzy Osbourne? O Crowley virou o que se chama de significante flutuante para transgressão e mistério. Tipo um selo, dizendo assim, se isso aqui é perigoso e proibido, então é bacana e eu quero. Qualquer artista precisando de credencial de rebedia saiu correndo atrás de Crowley. Enquanto isso, a academia não queria nem saber de Crowley. Até o fim dos anos 80, pesquisar Crowley numa universidade era suicídio acadêmico. O Hanegraaff explica isso com uma teoria do conhecimento rejeitado. Funciona assim. A identidade intelectual do Ocidente moderno se constituiu excluindo magia, alquimia, esoterismo, superstições, tudo esse tipo de coisa. Tudo isso era visto como o outro da modernidade. Ou seja, para um teólogo era heresia, para um cientista era charlatanismo. Nenhum deles aceitava nada disso. E aí vem Crowley fundindo magia com método científico. Ele conseguiu, de uma tacada só, ofender as duas narrativas dominantes ao mesmo tempo. Gente, na boa, dá para botar um quadro dele na parede só por isso, né? Só que, durante décadas, toda a literatura sobre o Crowley
se dividiu só entre agiografias devotas e demonização sensacionalista. A virada só veio mesmo nos anos 90, com a profissionalização do campo de estudos do esoterismo ocidental em universidades, tipo a de Amsterdã e de Exeter. O Marco Passe foi uma figura central disso, porque ele propôs abandonar de vez essa dicotomia preguiçosa de gênio versus charlatão, e, em lugar disso, adotar uma postura histórico-crítica séria. A partir daí tivemos várias teses funcionais sobre Crowley, mesmo aqui no Brasil, com o trabalho da Luana Camila de Souza Lima e os artigos do Humberto de Miranda Campos. O Crowley virou oficialmente objeto de pesquisa e não só ícone de fã-clube ou de exorcismo. E aqui, gente, a gente chega no ponto mais importante do vídeo inteiro. Tudo o que eu disse antes foi preparação para você entender o que eu vou dizer agora. Uma pergunta: como é que você julga a validade de um sistema filosófico religioso cujo fundador era ao mesmo tempo um gênio e um abusador? Ah, Crowley era tóxico. Cancela aí o cara, apaga tudo dele, esquece isso de Telemann. Calma aí, ô alecrim dourado da justiça social. Isso que você adora fazer toda vez que essa tua sensibilidade é sacudida tem um nome. Se chama falácia genética, que é julgar a validade de uma ideia pelas qualidades ou defeitos morais de quem teve a ideia. Ela é prima da falácia ad hominem, quando se ataca o autor porque não se consegue atacar a obra. Mas tu quer saber? Isso aí não passa de preguiça disfarçada de uma pretensa supremacia moral. É sério, se você sair com essa de cancelar toda a ideia de gente problemática, tu vai ficar sem física newtoniana, sem teoria da relatividade, a Índia volta a ser colônia inglesa e se prepara para tacar fogo na maior parte da cultura humana. Vai cancelar quase todo mundo. Filósofos, escritores, artistas plásticos. Olha só essa listinha aqui do lado. Só não tá maior porque eu fiquei sem saco para continuar. Não é assim que se avalia a validade de uma ideia. Precisa fazer direito, com as ferramentas certas, não com a tua régua moral. No caso, a teoria literária tem 3 ótimas ferramentas. A primeira é Roland Barthes e a morte do autor. Barthes argumenta que tratar o autor como uma autoridade suprema e única para dar sentido a um texto é uma invenção moderna e um tanto quanto tirânica. Assim que o texto é publicado, o autor morre e o texto ganha vida própria na cabeça de quem lê. Tipo assim, no momento que eu publiquei esse vídeo, ele deixou de ser meu e agora passou a ser teu. Ao matar o Crowley biográfico, você liberta os livros sagrados de Telemann da toxicidade do homem que escreveu. O significado deixa de ser o que o Crowley queria dizer e passa a ser co-criado por quem estuda e por quem pratica Telemann hoje. A segunda ferramenta é Michel Foucault e a função autor. O Foucault expande essa ideia do Barthes, dizendo que o nome de um autor não significa só uma pessoa física, mas opera como um princípio classificatório que organiza discurso. No esoterismo contemporâneo, o nome Aleister Crowley funciona exatamente assim. Quando um texto ou um rito ganha o rótulo de crowleyano, esse nome ele não vai evocar aquele sujeito abusivo morto em 47. Ele vai evocar uma rede inteira de sentidos. Ele vai legitimar a transgressão, vai atestar um rigor científico na prática mágica, vai inferir disciplina a essa prática e vai garantir uma autenticidade. A função Crowley organiza o saber ocultista moderno como uma marca discursiva e acaba separando Magic e Telemann desse monte de misticismo vago de loja de cristal. E a terceira ferramenta que a gente pode usar aqui vem do New Criticism, uma escola literária que defende uma metodologia chamada de close reading. Nessa metodologia, um texto é um objeto autônomo.
A biografia do autor não vale nada para o entendimento da estrutura interna da obra. Muito contrário, só atrapalha. Aplicando isso em Médica em Magia e Prática, por exemplo, a pesquisadora Luana Camila de Souza Lima mostrou que, por trás da persona provocativa do Crowley, tem uma taxonomia rigorosa de estados de consciência. Tem uma matemática simbólica precisa, toda baseadinha na Cabala. E todo um sistema filosófico coeso, bem amarrado. Ou seja, a obra se sustenta pela própria engenharia interna. E estivesse o autor ali em êxtase, sóbrio ou completamente chapado, fosse o autor um santo ou um lixo de ser humano, não importa. O que importa é a obra. E o impacto estrutural de Telemann, uma vez separada do ser humano Crowley, é inegável. Dá até para chamar o Crowley do Immanuel Kant do esoterismo ocidental. Não tem como falar de qualquer teoria mágica contemporânea sem dialogar com ele, seja para concordar ou para refutar. Alguns exemplos. A Wicca de Gerald Gardner se apropriou diretamente da estrutura ritualística crowleyana. Já a da Doreen Valente se estruturou toda na negação dessa estrutura. O satanismo moderno do Anton LaVey é, em boa parte, uma versão secularizada e simplificada de Telemann. A magia do caos de Peter Carroll se baseia quase que inteiramente na premissa telêmica misturada com os Osquia do Spare. Acaba que o Crowley é a matriz metodológica de praticamente todo o ocultismo atual. Mas, e esse é o mas que fecha esse capítulo do vídeo, separar autor de obra não significa engolir tudo sem filtro. O núcleo ontológico de Telemann tem, sim, um valor real. A defesa inegociável da autonomia individual, a integração psicológica entre polaridades, a aplicação de um ceticismo metódico à experiência do sagrado e a valorização do sagrado feminino. Só que esse núcleo vem enrolado ali num papel de embrulhar peixe que eram os preconceitos da época. O trabalho do praticante, do pesquisador atual, é rejeitar o darwinismo social, o elitismo aristocrático, a misoginia estrutural, as metáforas bélica e imperialista e ficar com o que realmente importa. É extrair essa tecnologia de autoconhecimento e deixar de fora a história de um homem branco, rico, britânico e nascido no auge de um império. Pegar essa escória e jogar no lixo onde ela pertence. O que acontece é que Telemann, se quiser sobreviver no século XXI, não pode ficar mumificada nas interpretações literais de um homem vitoriano. E para isso, a gente tem que trabalhar em 3 eixos. O primeiro eixo é a descolonização. O panteão telêmico saiu de um artefato funerário egípcio e de práticas importadas do yoga e do tantra asiático. Essa apropriação não aconteceu num vácuo neutro de poder. O Edward Said batizou esse fenômeno de orientalismo, aquele discurso pelo qual o Ocidente imperialista exotiza e reestrutura o Oriente como um repositório de uma sabedoria mística antiga, prontinha para ser aperfeiçoada pela mente racional ocidental. O Crowley mesmo, apesar de toda a genialidade sintética, operava dentro dessa lógica colonial. Ele mesmo dizia ter limpado o yoga de superstições nativas pelo método científico, o que é, sejamos honestos, uma frase de colonizador com roupa de místico. Descolonizar Telemann hoje significa despir esses símbolos da roupagem do Império Britânico. Nietzsche deixa de ser gitomania romântica de vitrine e passa a ser lida como contínuo no espaço-tempo. Raditz vira singularidade da consciência observadora, não uma figura exótica. São princípios universais, não curiosidades de um museu colonial. O segundo eixo é gênero e sexualidade.
A relação do Crowley com o feminino era, como deu para ver, bem ambígua. Teoricamente, empoderadora. Na prática, frequentemente tóxica. Hoje, teóricas feministas do ocultismo estão ressignificando Babylon de uma maneira radical. Ela deixa de ser um complemento do desejo masculino e vai se tornando cada vez mais um arquétipo supremo de agência sexual autônoma e de soberania corporal, destruindo totalmente aquela dicotomia patriarcal entre santa e prostituta. E a figura de Baphomet, aquele ídolo andrógeno que o Levi desenhou e o Crowley adotou como símbolo da perfeição alquímica, vem sendo apropriada pela teoria queer como transcendência do binarismo de gênero, um referencial teológico robusto para identidades não binária, trans e fluida. A validade do sistema simbólico telêmico se prova exatamente aí, naquilo que ele consegue virar nas mãos de gente que provavelmente Crowley nem imaginava que viria a existir, e não nas atitudes problemáticas do criador do sistema. E por fim, o terceiro eixo é o propósito de Magic, que vai mudando de figura. Nos escritos originais, cheios daquele darwinismo social e elitismo pseudo-nietzschiano requentado, a magia era descrita às vezes como metáfora de dominação e controle do outro. Hoje, à luz das tecnologias do eu do Foucault e da micropolítica do Deleuze e do Guattari, a magia telêmica vira ferramenta de emancipação contra as formas modernas de alienação. A prática mágica deixa de ser busca egóica de poder, um poder sobrenatural, e vira descondicionamento psicológico, desprogramar os traumas, culpas e neuroses plantados pelas estruturas de poder que estão aí fora, hoje, não em 1904. E isso acaba se mostrando como uma solução para aquilo que o filósofo Byung-Chul Han descreve em A Sociedade do Cansaço, como a passagem de uma sociedade disciplinar para uma sociedade do desempenho, onde o sujeito neoliberal ele vira agente da própria exploração psíquica, forçado por excesso de positividade e autocobrança até explodir. Percebem que no mundo hiperconectado e todo vigiado por algoritmos, você buscar a tua individuação e a tua verdadeira vontade vira um ato de verdadeira subversão. E aí, o que a gente tira disso tudo? Afinal das contas, Crowley era um gênio ou um monstro? Devemos prestar atenção no que ele dizia ou podemos simplesmente descartar como os delírios megalomaníacos de uma criança traumatizada que cresceu para criar uma religião onde ele próprio seria o centro do seu próprio universo egóico? Gente, não faz diferença. Crowley era tudo isso de horrível que se possa falar dele. E também era um gênio, um libertador, um artista, o autor de uma teologia que impactou o ocultismo como nenhuma outra em séculos. Olhar para ele de uma forma binária é só buscar uma desculpa para projetar em um defunto a tua própria visão de mundo. Ok, Crowley falhou, e falhou feio em aplicar a si mesmo os mecanismos que a teologia, a ética e a filosofia que ele mesmo desenvolveu pedem. A teologia e a praxis não se encontraram completamente. E por conta disso, muita gente tenta usar o ser humano Crowley para invalidar o pensamento telêmico. Para Telemann sobreviver ao escrutínio do século XXI com validade, é preciso emancipar as obras das falhas do Criador, matar o homem histórico, aquele aristocrata, vitoriano, elitista, racista, misógino, imperialista, falho, fundamentalmente humano, para libertar o corpus textual deixado por ele, para que ele possa ser co-criado por quem veio depois. No fim das contas, no meio do desencantamento geral do mundo moderno, a obra do Crowley, descolonizada e depurada dos preconceitos da época e das falhas do homem que trouxe ela ao mundo,
revela o núcleo que realmente importa. Uma tecnologia sofisticada de emancipação espiritual e psicológica, autoconhecimento, disciplina e resistência micropolítica. Aleister Crowley, o homem, foi devorado pelos próprios labirintos e pelos próprios arquétipos. Telemann, o sistema, sobrevive como um vocabulário vital para quem busca integrar mente, cosmos e sagrado nessa nossa modernidade tardia. E é isso, seu bando de paruaras. Separar o mago do sistema não é traição e nem desculpa. É o único jeito honesto de continuar usando as ferramentas sem repetir os mesmos erros de quem forjou o martelo. Nunca se esqueçam, ser telemita é encontrar o próprio caminho, não imitar Crowley. E se você ainda não viu o vídeo sobre o que é Telemann, o link está logo aqui em cima e na descrição do vídeo. Por falar em descrição, não esqueçam, a bibliografia de tudo isso está aqui embaixo também, porque é óbvio que eu não tirei esse monte de coisa que eu falei do meu sovaco. Então, até semana que vem. 93 para vocês.